Nesta semana, o Jornal do Novo Tempo vai apresentar uma série de reportagens sobre a proposta de reforma da Previdência. O assunto tem causado muita polêmica e discussões entre a população e no Congresso Nacional também. A Câmara dos Deputados já tem uma comissão especial criada para formatar a PEC. Na reportagem de hoje, você confere como a proposta de emenda afeta a economia do país. Enquanto milhões de pessoas se espremem entre a concorrência por uma vaga no mercado de trabalho, outras muitas pessoas encerram suas carreiras e aguardam sua aposentadoria. O governo coloca em xeque o futuro desses trabalhadores. O fato é que, com a reforma, sendo ela necessária ou não, muita coisa vai mudar na vida de cada contribuinte. E no caso da proposta de emenda ser aprovada, concordando o trabalhador ou não, ele é obrigado a contribuir. Não existe a faculdade de não contribuir, é obrigatório a todos. O que se diz é que depois dos 50 anos pode ser que haja um regime de transição para aqueles que estão quase já se aposentando, para que eles não tenham que se submeter a todo o regime, todas as mudanças que vão ser obrigatórias para os outros trabalhadores, né? Com as mudanças, especialistas preveem um verdadeiro êxodo para trabalhos liberais, como autônomos ou até para a informalidade. Mas mesmo assim, ninguém está isento de contribuir com a Seguridade Social. E caso isso aconteça, consequências duras podem ser aplicadas. A falta de contribuição ela pode ser considerada, pode incidir, pode ser enquadrada em algum dos muitos casos de sonegação. Muitos tipos de sonegação que são tipificações criminais, né? São crimes. Para a empresa, inclusive, pode ser também um ilícito administrativo e, dependendo das circunstâncias, como se der isso, um ilícito penal vindo a sofrer todas as consequências administrativas e penais. Hoje, o governo tem cada vez mais cruzado os dados da Receita Federal com a Previdência, né? E para poder realmente fiscalizar. Então, você como um profissional liberal, ou autônomo, né? Que seja, você declarou sua renda para a Receita Federal, pode ser que no futuro haja cada vez mais esse cruzamento de dados para que verifique se você realmente está contribuindo com aquilo que você ganha. O advogado deixa claro também que, mesmo para quem já contribuiu, recuperar o montante investido não é possível. Essa possibilidade só é permitida para empresas caso elas comprovem o pagamento de algum excesso. Além de afetar diretamente a vida do trabalhador, mudanças no sistema previdenciário influenciam também na economia do país. Para esse economista, com a reforma, a longo prazo, os 49 anos de contribuição para a aposentadoria integral resolveria os problemas econômicos. No entanto, ele também ressalta a possibilidade de muitos trabalhadores deixarem de contribuir. Só que menos pessoas contribuindo, menos arrecadação, menos dinheiro nos cofres públicos e maior o déficit. Muito provavelmente, do ponto de vista da Previdência, sim. É claro que isso depende também como que a nossa sociedade vai mudar, né? As pessoas estão vivendo mais, elas estão tendo menos filhos. E outra questão que o governo considerou muito pouco é que o governo sempre tratou a Previdência como compulsória, como obrigatória. Mas pensa que se for uma previdência de 49 anos para se aposentar com tempo integral, talvez muitas pessoas decidam não mais aderir à previdência e usar esse dinheiro para fazer outra coisa, quer dizer, ir para uma previdência privada, tentar comprar uma casa para alugar, que seja, mas busquem alternativas à previdência do governo. A consequência disso é que o sistema se torna inviável, né? E aí voltamos a ter déficits na previdência. Os capítulos desse debate acirrado vão se prolongar por mais um tempo. A PEC ainda precisa ser aprovada nas duas casas do Congresso e vai passar por algumas avaliações no Supremo Tribunal Federal. O que se pode garantir é que, com a mudança no perfil da sociedade, de mais pessoas se aposentando do que contribuindo, as contas da Previdência vão sentir. De fato, a gente não vai conseguir manter a Previdência como era no passado, ou seja, as pessoas que trabalham sustentando aquelas que estão aposentadas. Daí a necessidade de se fazer reformas. Mas, de fato, o sistema que nós temos hoje não é possível que aqueles que estão trabalhando sustentem os que estão aposentados. Esse sistema não é sustentável ao longo do tempo. Eu acho que precisa de uma reforma, mas não dessa forma. Da maneira como está sendo feita, é correr atrás do prejuízo. Daqui a alguns anos, nós provavelmente vamos precisar de uma outra reforma porque o problema não foi resolvido.
Você acompanhou, portanto, a primeira da nossa série de reportagens sobre essa reforma da Previdência proposta pelo governo de Michel Temer e que já está em debates no Congresso Nacional, na comissão especial dentro da Câmara. Ao longo da semana, você vai acompanhar outras reportagens para entender bem a fundo tudo a respeito dessa reforma. E aqui dentro do estúdio eu falo com o William sobre esse assunto. William, a nossa reportagem começou dizendo sobre a reforma, necessária ou não. O governo diz que é extremamente necessário que haja essa reforma da Previdência e mandou os termos já para o Congresso Nacional, né? Os termos da proposta que o governo tem são considerados muito duros. Bastante. A reforma é necessária, mas, ao meu ver, não do modelo que está aí colocado, como também falou o colega da reportagem. Né? O modelo que está colocado, ele é muito incisivo, é muito duro, compara quem está entrando agora com o mercado até seus 50 anos de idade, da mesma forma, mesmo tempo de contribuição. Né? Eu fiz as minhas contas, para o meu caso, eu vou ter que trabalhar 10 anos a mais para poder me aposentar. E mesmo assim eu não vou conseguir pegar o teto. Obviamente, eu não me aposentaria aos 56 anos, mas eu queria ter o direito de ter um valor fixo por mês para poder me desenvolver e continuaria trabalhando também. Essa é uma das questões. O outro fato também é o seguinte, é que nós vamos reformar sem antes averiguar de fato o que está acontecendo. Qual é o problema? Qual o problema? Qual é o buraco de onde está vazando o dinheiro? Exatamente isso. Daí uma auditoria na Previdência seria fundamental para saber de fato qual é o nosso problema, qual que é a saída e de fato uma outra pergunta, porque algumas correntes defendem que no caso das contas do governo, ele apresenta deficitário, mas na verdade é superavitário, porque o governo ele não coloca PIS, COFINS e contribuição social nesta conta e são tributos destinados para questões de ordem de previdência e assistência social. Certo. Um dos entrevistados aqui, William, comentou sobre a obrigatoriedade da contribuição. Hoje todo mundo é obrigado a contribuir, mesmo que não queira, mesmo que não tenha intenção de se aposentar pelo governo, mas é obrigado. Uma das possibilidades nessa reforma seria a desobrigatoriedade? Se coloca ou isso não está sendo planejado? Isso aí está tendo uma discussão, porque se vai ter uma mudança na Previdência, radical, eu gostaria de ter uma oportunidade de escolher se contribuo ou não. E é bem o que colocou na reportagem, se deixar de contribuir, vamos ter um problema lá na frente, porque haverá mais pessoas aposentadas do que pessoas trabalhando. Para sustentar tudo isso daí. Então se discute uma alíquota menor ou coisas do tipo, e as desonerações que tanto ajudaram as empresas antigamente, pode findar. Então é uma situação que tem que ser muito trabalhada, tem que ser discutida. Algumas correntes defendem essa não obrigatoriedade da retenção, mas sempre nós tivemos essa questão compulsória, essa retenção compulsória da fonte de renda para justamente dar esse suporte. Então, à medida que a economia também vai se transformando, as pessoas deixam de ser funcionárias para serem empreendedores, também tem uma mudança no processo de arrecadação. Quem é MEI, né, o microempreendedor individual, tem um valor mínimo para poder retirar, para poder pagar em torno de R$60, e isso vai dar um impacto, porque a pessoa que está numa linha de fábrica, que tem lá a retenção de 11% na sua folha de pagamento, ela deixa de ser funcionária devido à reforma trabalhista que vai acontecer. Para se tornar uma PJ e talvez até mesmo MEI, com certeza vai ter uma queda substancial na arrecadação do INSS. 6 meses, na verdade bem menos, a gente já está em fevereiro. O governo quer que isso esteja aprovado, pronto, na mesa do Temer em junho, final de junho. É tempo suficiente para uma discussão tão profunda, William? Não é tempo suficiente. O que a gente precisaria é ser educado e preparado, teria que ser de forma mais paulatina. Comparar, como eu falei, quem está entrando agora no mercado de trabalho com quem já está prestes a se aposentar e quem tem acima de 50 anos vai pagar a diferença mais 50%, né? Vai ficar 50% a mais o tempo. Se a pessoa faltam 5 anos para ela se aposentar, ela vai trabalhar 7 anos e meio, né, para poder se aposentar mais. Então, de acordo com o tempo de contribuição de 35 anos. Então, é uma situação que precisaria ser trabalhada, ponderada paulatinamente. Ponderadamente, a pessoa, o sistema ir mudando conforme evolui as gerações. E seria algo mais justo, porque nesse caso poderia trabalhar melhor. Mas não resolveria o problema que o governo tem agora. O governo quer agora estancar o que chama de déficit. O déficit poderia ser estancado com auditoria, talvez.